Uma pergunta que eu recebi muito quando eu mudei de espaço foi: por que eu mudei de espaço de atendimento? E como que eu sabia que chegou a hora de mudar de espaço de atendimentos, como que eu decidi fazer essa evolução, como que foi o processo, né? Inclusive me chamaram de louca, tá? Pra que você vai mudar de espaço de atendimentos? Então esse vídeo aqui vai ser um bate-papo com vocês sobre isso, porque quando a gente trabalha com sobrancelhas, ou com beleza no geral, tá? Sobrancelha, maquiagem, cílios, normalmente a gente começa um pouco menor. A gente começa na sala, em casa, no quarto, da forma mais simples possível. Pode ser que essa não seja a sua realidade, tá? Mas é a realidade da maioria das profissionais. A gente começa pequeno. E muita empresa começa assim, tá? Muita empresa começa pequena e vai crescendo cada vez mais. E eu acho que a minha função aqui é mostrar pra vocês que sobrancelhas também é como um negócio, é uma empresa. A gente precisa cuidar bem direitinho para que ela se fortaleça e cresça cada vez mais. Enfim, vim trazer essa visão aqui sobre como foi esse processo para mim. Vou primeiro explicar um pouquinho da minha história, porque vai que vocês se identificam com isso. Eu comecei com sobrancelhas, comecei na área da beleza, em novembro de 2018, trabalhando com maquiagem. Eu atendia no meu quarto, meu guarda-roupa não tinha porta, tudo ficava exposto lá, um caos completo, porque eu sou uma pessoa bagunçada, tá? Eu colocava as minhas maquiagens em cima da minha cama, era uma poltrona que eu utilizava para fazer atendimento, então a pessoa ficava bem assim, ó, na poltrona. Enfim, era tudo meio caótico, tá? Mas não desisti, persisti, comprei uma maca, depois a gente pegou e fechou o corredor de casa, comecei a atender no corredor de casa, aí sim lá eu fiz um estúdio, um espacinho que era basicamente uma bancada, né, com espelho e a cadeira, porque o espaço era mínimo, hoje é um banheiro, para vocês terem noção do tamanho, tá, era realmente bem pequeno. Então comecei bem pequeno e fui investindo e crescendo pouco a pouco. E em março de 2020 o meu estúdio ficou pronto, em março de 2020 tivemos lockdown de pandemia, então eu não tinha cliente de maquiagem, logo eu comecei a investir em sobrancelhas e cílios, que eu conheci Lash Brow Design. E pouco a pouco fui me especializando em reconstrução, enfim, aquela história que eu conto pra vocês de sempre, né? Que eu sempre expliquei por aqui. Em dezembro de 2021 eu falei, chega, não dá mais, eu não consigo mais ficar nesse espaço, eu preciso crescer, isso tá me incomodando. Se eu ficar aqui eu vou ficar estagnada, vai ser isso aqui pro resto da vida. Por quê? A minha casa é longe do centro da cidade, então as pessoas perdiam muito tempo para chegar na minha casa. Se elas perdiam muito tempo, elas chegavam atrasadas. Se elas chegavam atrasadas, eu precisava de mais tempo para poder atender, ou logo eu podia atender menos pessoas. Eu já tinha estagnado, não dava para receber mais gente na minha agenda já estava cheia, não dava para colocar mais pessoas e também não dava para eu crescer, não dava para ter mais profissional na equipe, não dava para desenvolver mais e eu ia ficar para sempre naquele espaço pequeno. A gente cogitou outras coisas de separar a fachada da casa para ficar duas entradas separadas para as pessoas não entrarem dentro da casa para ter que entrar, porque você entrava pela área, né, da frente da casa e ia pro corredorzinho, não entrava dentro da casa, mas dava para ver tudo. A gente já estava cansado, queria separar isso. E as pessoas ficavam, nossa, mas é tão lindo o seu espaço, você não fica com dó de deixar aqui? Eu vou crescer, por que eu vou ter dó de deixar isso aqui? Então, sempre que a gente vai dar um próximo passo, tem alguém que quer que você fique ali onde você estava. Então, por mais que tenham pessoas que torçam por você, sempre tem alguém que quer que você fique onde você tá e não dê aquele passo. Às vezes é um próprio medo que a pessoa tem interno, tá? Não é que ela tá te desejando algo ruim, mas é um medo que a pessoa tem ali interno e ela não quer que você vá pra frente, porque ela também não foi. Ou porque ela já passou por uma coisa que não foi boa, uma experiência que não foi legal. Enfim, aluguei uma sala comercial aqui no centro da minha cidade, aqui no centro da cidade, no mesmo prédio que eu tô hoje, tá? Só que era do outro lado e era uma sala menor, com a metade do espaço que a gente tem aqui. E essa sala comercial começou do absoluto zero. Gente, eu lembro que o piso era tão manchado, tão feio, e eu colocava tapete pra tampar, e eu tentei de muitas formas, tipo assim, ser bem básico no início, só tinha uma cadeira hidráulica, um carrinho auxiliar e um sonho quando eu mudei para essa sala, porque eu fechei o contrato em uma semana, na outra eu já estava aqui atendendo, porque era dezembro de 2021, eu não podia perder minha demanda de dezembro. Então, era basicamente o meu segundo Natal fazendo sobrancelhas, e Natal é muito, muito bom, né? Dezembro é um mês muito bom pra gente, eu não podia perder isso. E aí eu consegui muita cliente nova, porque eu tava aqui no centro da cidade e tal, era uma novidade também, consegui muita cliente nova nesse período. E eu fui pouco a pouco, cada dinheirinho que entrava, eu reinvestia em sobrancelhas. Eu reinvestia em móvel, em poltrona, em espelho, em material, em divisória, drywall, tinta para parede. Então foi realmente aos poucos, tá? Eu demorei meses para comprar lâmpada para o lugar inteiro, porque eu tinha que juntar e comprar primeiro os móveis. Então as coisas foram acontecendo aos poucos.
Até que eu decidi fazer a minha primeira reforma. Aí a gente reformou, pintou tudo, fez um projetinho, arrumou, ficou a coisa mais linda o estúdio. Fiz paredes de planta, aqueles murais e tal, ficou lindo. Passaram-se menos de 6 meses, eu falei, eu não consigo ficar mais aqui, eu preciso sair, eu preciso crescer. Porque o que aconteceu? A gente conseguiu se desenvolver nesse período que eu fiquei nessa sala, de dezembro de 2021 até o meio de 2024, foram basicamente 3 anos, um pouco menos de 3 anos, né? 2 anos e pouco, a gente conseguiu se desenvolver muito bem nessa sala. Eu já tinha criado uma loja online de produtos, a gente tinha 2 profissionais na equipe, tinha espaço para esses profissionais, mas não tinha espaço para a loja, e a loja estava dando muito pedido. E aí eu tinha que deixar um espaço ali, um horário para as outras profissionais não atenderem, para eu poder arrumar os pedidos da loja nesse horário, porque não dá para arrumar caixa na frente de cliente, vira tudo um caos completo. E aí, enfim, não estava cabendo a gente lá mais, a gente não estava ficando confortável naquela sala. Então, para que a gente pudesse crescer e deixar um ambiente mais amplo e organizado, a gente precisava ir para uma sala nova. E foi aí que eu senti medo. Esse momento eu senti medo, porque eu pensei, caraca, é o dobro do preço do aluguel. As profissionais ainda não estão com a agenda 100% cheia. A minha agenda era cheia, mas a dos profissionais ainda não. E se a gente perder cliente nesse período? E se acontecer alguma coisa, der algum BO por aí? E se não der para pagar a obra, não der para pagar a reforma? E se, sei lá, não conseguir, não der certo? E aí? Se não der certo, né? Muitas coisas podem acontecer nesse intervalo, mas a gente persistiu. Então eu fechei, consegui, fechou. Era a minha última oportunidade, gente, dessa sala aqui, porque não tem outra sala no prédio tão grande quanto essa. A gente precisava de um lugar grande, eu não queria sair desse prédio, porque eu acho que prédio comercial é muito seguro. Eu gosto da localização, é bem privilegiada, bem no centrão mesmo, e é um ambiente seguro aqui dentro. Então eu não queria sair daqui, precisava manter e ficar aqui. Fechei o contrato. É sempre de uma semana para outra. Eu sou muito acelerada. Eu era muito mais impulsiva antes, mas hoje ainda penso um pouquinho melhor para fazer as coisas. E aí nesse período eu lembro que as pessoas falavam assim: nossa, mas que dó, você acabou de reformar e vai mudar. Nossa, mas tem que tomar cuidado, né? Agora é mais conta, é mais coisa para pagar. Ai, mas você acabou de reformar e aí vai reformar de novo. Porque as pessoas têm medo de fazer as coisas. E aí elas tentam colocar medo na gente também. E muitas pessoas, igual eu falei no início do vídeo, não querem que você cresça. Às vezes você tá com aquela intuição, aquele sentimento de que você precisa dar um passo a mais, de que você precisa crescer, se desenvolver, fazer aquele investimento para ter um retorno financeiro sobre ele. Mas sempre tem alguém que fica ali, ó, barulhando na sua cabeça para você não fazer isso. E aí que você trava e não vai para frente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo com isso, porque se você tem a estrutura financeira, tem o planejamento, sabe o que você está fazendo, não tem por que você ter medo, vai dar certo, tá no caminho certo, mas aí sempre tem alguém que quer te levar um pouquinho mais para trás, para você não fazer isso. E eu recebi várias pessoas falando sobre isso, tá? Quando eu fui mudar de sala, muita gente. Eu lembro que uma vez uma moça, que nem é minha cliente, passou em frente lá o estúdio, eu tava abrindo depois do almoço, né, abrindo para voltar para atender à tarde, e aí ela passando, aí ela parou lá na frente e veio me falar que eu acabei de fazer um investimento, para que eu ia para um lugar maior. Pra que eu ia para um lugar maior? Ela nem sabe as coisas que eu tava passando, o que a gente precisava, o que a minha empresa precisava. Então, o que mais tem são pessoas que dão esses pitacos sem saberem o que tá acontecendo nos bastidores. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Até mesmo quando você vai crescer a sua equipe. Pra que você vai crescer a sua equipe? Você não sabe o que tá rolando ali na empresa do outro. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai receber uma opinião, porque nem sempre a pessoa sabe da sua realidade, né? Então, quando você vai receber uma opinião assim, uma crítica assim, para ser construtiva tem que ser de acordo com a sua realidade. Mas aqui, você mudou de espaço, o que você levou em consideração? O que a gente precisava de estrutura? Eu precisava de um espaço maior para ter um escritório, que é onde eu estou fazendo essa gravação agora, para ter uma parte de estoque da loja, que é na sala aqui do lado, para ter uma sala de atendimento para cada profissional, nós somos 3, então embaixo nós temos 3 salas de atendimento, e para ter uma recepção ampla, porque quando estão as 3 profissionais atendendo de forma simultânea, se vai chegar a próxima cliente, pode ser que fiquem pelo menos 2 a 3 pessoas na recepção. Eu preciso ter espaço para comportar essas pessoas. Ou se forem 2, e se um vier com acompanhante? Tem que ter espaço para comportar essas pessoas na recepção. Então, eu precisava de uma recepção grande. E, gente, 3 pessoas em uma sala conseguem encher essa sala. Dependendo do volume de clientes, você precisa ter espaço, senão tudo fica muito pequeno, tá?
Até quando tá tipo a minha mãe que fica na recepção e as meninas lá na recepção conversando, parece que tá lotado. Por quê? As pessoas ocupam o espaço e fica muito cheio, né? A gente tem que pensar nisso. Então, essa questão de infraestrutura para comportar tudo melhor, ficar mais bem definidos os espaços, melhorar o nosso protocolo de atendimento. Por mais que a gente sempre fale que você pode começar com um excelente protocolo de atendimento, uma excelente jornada do cliente com tudo muito básico, muito simples, assim como eu comecei, quando você tem mais estrutura, a jornada do cliente fica mais robusta e um pouco mais bem definida. Pelo menos isso aconteceu comigo. Não significa que quando eu comecei meu atendimento era ruim, tá? Mas ficou mais bem definido. A gente consegue ter um controle maior de tudo agora que a gente está em um espaço maior. Parece que tudo ficou mais organizado. E aí, com essa infraestrutura melhor, também refletiu diretamente na minha parte de ministrar cursos, porque agora eu tenho mais espaço para fazer gravações, mais estrutura, eu não preciso desmontar tudo e montar de novo para fazer gravação, eu tenho mais estrutura para poder fazer isso. Então, foram pontos que eu pensei na hora de mudar de sala, mas eu analisei o financeiro também, a gente tinha caixa, então é importante que você tenha, algo que eu já falei em outros momentos para vocês, reserva, que você tenha um open doors, uma reserva ali no seu caixa da empresa, na sua conta do banco, tenha pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses do que você tem de despesa, de custo mensal, guardadinho, porque uma parte de investimento, beleza, fez os 6 meses, guarda um pouquinho mais para investir. A gente tinha esse dinheiro guardado, então a gente conseguiu fazer toda a nossa obra à vista daqui do estúdio. E ainda assim ficar com dinheiro guardado para fazer outros investimentos e para ter giro de caixa. Então é importante se organizar financeiramente. Quando eu fui para a minha primeira sala, eu não tinha isso não, mas eu tinha completa noção de que eu precisava sentar e trabalhar para pagar meu aluguel no próximo mês. Então, tenha um mínimo de gestão financeira para você conseguir dar um próximo passo. Então, assim, esses pontos de infraestrutura e questão financeira foram levados muito em consideração na hora de mudar de espaço de atendimentos, tá? E aí, quando eu mudei de espaço de atendimentos, qual foi o primeiro ponto depois de achar o lugar? Encontrar o projeto que se adequasse à nossa jornada do cliente. Então isso também foi importante. Não era só jogar todo mundo aqui dentro. Tem um lugar que é um lugar abertão assim, é uma maca do lado do outro. Eu não queria isso. Eu queria uma jornada do cliente mais individual, um negócio mais ali aconchegante. Então a gente trouxe tudo isso que queria transmitir para a parte do projeto do estúdio, que fui eu mesma que fiz, o projeto do estúdio. Então a gente teve que transmitir tudo isso para de fato transmitir mais organização para o cliente no final, sabe? Mas a minha decisão mudar de espaço foi basicamente por isso. E esse vídeo aqui, ele foi principalmente para te passar essa mensagem. Muitas vezes você tá com aquela pulguinha atrás da orelha, tá com aquela sensação, aquela intuiçãozinha de que você sabe que precisa crescer, que precisa fazer um investimento, que precisa mudar alguma coisa, que precisa dar um próximo passo. Mas aí a gente tem aqui tanta formiga atrás da gente, pinicando e carregando, enchendo o saco de que a gente não vai dar conta, de que a gente não é capaz de fazer isso, de que, nossa, é muito arriscado. Então, se você entende o que você vai fazer, onde você vai chegar e que está tudo muito bem planejado e organizado e você tem financeiro para isso, ou pelo menos o controle e a visão do que você precisa dos próximos meses de financeiro, é bem difícil de dar errado. Se você tem esse planejamento, vai dar certo. Então, se você está com aquela pulguinha atrás da orelha de que, será que eu mudo de espaço? Pensa no futuro. Isso vai ser bom para você? Isso vai trazer benefícios, melhorias? Vai te ajudar a aumentar o seu faturamento? Você consegue fazer isso agora? Ou você consegue, pelo menos, ter uma tranquilidade ali para você dormir bem com a cabeça no travesseiro e ralar muito para conseguir pagar, né, e tal? Igual eu fiz o meu primeiro, tá? Eu ralei muito para conseguir a cada mês comprar uma coisinha nova. Então pensa sobre isso e faz o seu planejamento, porque às vezes é esse próximo passo que pode mudar muita coisa para você, tá? E se você tiver mais experiências para compartilhar também sobre esses passos, deixa aqui nos comentários para o pessoal poder ver também.